Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Flávio Mendes e vamos a mais uma aula de equilíbrio redox. Não deixe de curtir este vídeo e se inscrever no canal e ativar o sininho para novas notificações, beleza? Então vamos lá, né? Na última aula nós falamos sobre força eletromotriz e diferença de potencial. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o potencial padrão. Então vamos ver o que significa esse potencial padrão. Primeiramente, o que vem a ser o potencial padrão de uma célula? O potencial padrão tem a ver justamente com essa diferença de potencial entre os eletrodos. E geralmente esse potencial padrão ele é medido a uma determinada condição específica que é tabelada. No caso, a gente utiliza como padrão para todas as situações, que é nada mais nada menos que a concentração de 1 mol das espécies envolvidas, 1 mol por litro, e a temperatura de 25 graus Celsius, que é a temperatura ambiente, e a uma pressão também ambiente de 1 atm, certinho? Aí, todos os valores ali medidos são considerados como potencial padrão. Então, essa diferença, neste caso, é chamada de potencial padrão da célula, beleza? Então, o que vem a ser potencial? Novamente, diferença entre os dois eletrodos, essa capacidade de doar e receber elétrons. O padrão é nas condições estabelecidas de 1 mol, 25 graus Celsius e 1 atm. Então, ó, esse potencial padrão, ele está relacionado também ao padrão de hidrogênio, que é de suma importância a gente entender isso. Primeiramente, ó, vamos falar aqui um pouquinho sobre o potencial de hidrogênio. Primeiramente, gente, vamos pensar. Se eu tenho um padrão, então tudo tem que ser relacionado a esse padrão. Ah, mas o que vem a ser esse eletrodo padrão de hidrogênio? Primeiramente, não conseguimos medir o valor do potencial de uma célula ou de uma semicélula. Por quê? Porque uma semicélula, ela por si só não gera uma diferença de potencial. Nós só conseguimos analisar a diferença de potencial de uma semicélula para outra. Então, como a gente vai fazer a medição de células diferentes? Daí veio o eletrodo padrão de hidrogênio. Então, foi feito foi estabelecido que o eletrodo de hidrogênio será o padrão para todos. E a partir dele, nós teremos os outros, certo? É tanto que o eletrodo de hidrogênio, o eletrodo padrão de hidrogênio é considerado como uma diferença de potencial igual a zero, certo? Potencial, na verdade, igual a zero. Então, a diferença de potencial em relação a ele vai depender de cada uma das outras semicélulas ou do seu outro eletrodo. Então, vamos lá. Então, a eletrodo padrão de hidrogênio consiste em uma superfície catalítica de platina em contato com uma solução ácida na qual a atividade é de 1. Ou seja, a atividade da concentração de H+ é de 1 apenas, certo? 1 mol por litro, que é a concentração. E essa concentração é feita geralmente com ácido sulfúrico, certo? O ácido sulfúrico é o ácido utilizado nesse sistema. O que acontece? Então, para o eletrodo ficar completo, é borbulhado hidrogênio nesse ambiente, diretamente na solução e saturando a solução com hidrogênio, certo? Então, esse eletrodo dentro essa solução do eletrodo padrão de hidrogênio é saturado com esse gás, tendo essa platina como catalisador. A platina é responsável por fixar moléculas de hidrogênio gasosa na sua superfície, permitindo assim essa reação. Lembrando que a platina dissolve esse hidrogênio facilmente por ser um metal inerte também, que não interfere no processo e é um excelente condutor de corrente elétrica, certo? Então, ó, nessas condições, mantendo o padrão, né, lógico, de 1 atm a 25 graus Celsius, nós vamos ter o que nós chamamos de eletrodo padrão de hidrogênio. Então, nós temos aqui o eletrodo padrão de hidrogênio, que é o H+, recebendo elétron, formando H2. No caso, seriam 2 H+, recebendo 2 elétrons, reduzindo-se a H2. Então, essa é a reação, a semi-reação do eletrodo padrão de hidrogênio, que é a semi-reação de redução do hidrogênio. Beleza? Então, ó, aqui nós temos um exemplo de como seria esse eletrodo. Nós temos aqui um tubo, né? Que nele é bombeado, né? Bombeado aqui, meu Deus. Há o borbulhamento de H2 dentro da solução. Aqui a placa de platina, né? Essa placa de platina ela é responsável pela fixação do gás hidrogênio e uma solução ácida de ácido sulfúrico com atividade do hidrogênio de 1, certo? Beleza.
Então vamos lá, né? Então, tendo aí atividade tudo direitinho, nós vamos agora fazer uma análise disso aqui. Se nós formos analisar, por exemplo, deixa eu pegar aqui um exemplo da prata. Pegar a prata primeiro. Pegar aqui o hidrogênio com a prata. Como é que a gente vai medir então o eletrodo, o padrão da prata? Baseado no do hidrogênio. Vamos pegar o hidrogênio e vamos conectar, fazer uma célula voltaica, uma célula eletroquímica com a prata. Daí nós vamos ver a diferença de potencial. Lembrando que tem que ser nas condições padrões. 1 mol de prata em solução, a temperatura de 1 atm, pressão de 1 atm, temperatura de 25 graus Celsius, tudo nessas condições padrões. Aí a gente estabelece padrão de prata. No caso, observe aqui, ó, nessa pilha, com toda a situação que nós estabelecemos, né, com todas as concentrações padrões, vai gerar uma diferença de potencial entre a prata e o hidrogênio de 0,79, certo? Daí, nós vamos adotar que o potencial de padrão da semi-reação prata é de 0,79, certo? Essa diferença de potencial, por quê? Porque nós vamos adotar que o padrão do hidrogênio é 0, certo? Então, o padrão do hidrogênio é 0. Deixa eu voltar aqui. Então, a prata tem diferença de potencial 0,799, que é aproximadamente 0,80, né? Então, se a gente for pensar a mesma coisa com o ferro, e se fosse o ferro, por exemplo, quanto é que vai dar essa diferença de potencial dessa semicélula? Vai dar 0,44. Agora, observe que na prata há uma diferença de potencial de mais 80. Já no ferro, há uma diferença de menos 44 volts. Ah, mas isso quer dizer o quê? Observe, ó. Olha só. Na prata, o que é que nós vamos observar? Quem está recebendo quando a gente analisa o elétron indo para a prata, quando o elétron está indo para a prata, esse valor é positivo, certo? Então a gente está reduzindo a prata, então esse valor é positivo. Quando a gente analisa essa mesma situação para o ferro, esse valor já é negativo, né? Que a diferença de potencial é menos 44. O que isso significa? Quando o valor do potencial de redução é positivo, significa que a reação é espontânea. Quando o valor da diferença do potencial é negativo, significa que a reação não é espontânea. Ou seja, a prata quer receber o elétron mais do que o hidrogênio. O ferro não quer receber o elétron comparado ao hidrogênio. Então o hidrogênio o ferro quer doar elétron para o hidrogênio, ao contrário do que está acontecendo aqui, certo? No potencial a gente está forçando o ferro receber o elétron, então ele fica com potencial de redução negativo, que ele não quer receber, ele quer doar, certinho? Então essa é a diferença. Então quando o potencial padrão é negativo, significa que essa reação não é espontânea. Quando o potencial é positivo, significa que a reação é espontânea. Então, se nós formos analisar aqui pela ordem, nós temos o hidrogênio que é 0, o ferro que é menos 44 e a prata que é mais 80. Significa que os elétrons vão sair mais facilmente do ferro para o hidrogênio e os elétrons vão sair mais facilmente do hidrogênio para a prata. Beleza? Então nós temos essa pequena diferença. Se nós formos analisar agora uma semicélula, ou melhor, uma célula voltaica da prata e o ferro, o que nós vamos observar? Olha só a diferença, o que vai acontecer? Se a prata recebe o elétron, fica sólida, e o ferro perde elétron, nós vamos ter uma diferença de potencial final de 1,24. Lógico que aqui a gente vai fazer o balanço reacional, né? Tudo direitinho. A prata vai ficar 2 Ag, 2 elétrons, balanceando. Ah, mas a diferença de potencial não deveria ser multiplicado? Não. A diferença de potencial continua sendo a mesma coisa. As concentrações só vão interferir na velocidade que esses elétrons vão se estabilizar. Ou seja, vão sair de um eletrodo para o outro. Certo, gente? Ah, mas agora o padrão do ferro está positivo. Por quê? Porque nós medimos o potencial de redução. Ferro recebe elétrons virando ferro sólido. Nessa outra reação, o que é que nós temos? Temos o ferro perdendo elétron. Então inverteu a reação, inverte o sinal. Tudo bem aí? Então, como ele agora ficou positivo, então soma os dois, nós vamos ter um resultado final de diferença de potencial de 1,24 volts. Então, uma pilha contendo esses dois eletrodos
vai gerar aproximadamente 1,24 volts nas condições padrões. Beleza? Então isso é o eletrodo padrão de hidrogênio, e é ele que nós utilizamos como referência para determinar o padrão ou o potencial padrão de todos os outros eletrodos. Beleza, gente? Então, o que é que nós temos aqui? Então, vamos analisar o que podemos ter de influência em relação a esses estados padrões, ou seja, o eletrodo padrão. Primeiramente, a energia livre desse sistema depende dessa diferença de potencial, ou seja, desse padrão, certo? É tanto que a variação de energia livre é o trabalho máximo com sinal negativo. Em uma célula reversível, o referido trabalho serve para gerar uma corrente elétrica que pode ser mantida em forma de energia livre de uma reação da célula, conforme a equação. Então, o que é que a gente tem? A energia livre é o trabalho negativo, que depende da diferença de potencial da carga. E a carga depende, no caso, né, do número de elétrons, ou seja, mols de elétrons, vezes a constante de Faraday. Então, aqui nós temos o que? O cálculo da energia livre. Lembrando que é negativo porque se a diferença lá de potencial der positivo, significa que a energia é livre. Se ela der negativa, significa que ela é positiva. Então a energia livre quer dizer o quê? Ela vai ser absorvida se for positiva. Se ela for negativa, ela vai ser liberada facilmente. Então, nas reações espontâneas, a energia livre é negativa. Nas reações não espontâneas, essa energia é positiva. Beleza? Então, aqui no caso, o que é que nós vamos ter como diferença final de potencial? Nós vamos sempre ter o quê? Diferença de potencial é o potencial padrão do da direita, que no caso é quem é o cátodo, e o potencial da esquerda, que é o ânodo. Neste caso, o que é que nós vamos ter? Por exemplo, zinco e cobre. O zinco está na esquerda, é o ânodo. O cobre está na direita, é o cátodo. Então, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter o cátodo, certo? Que é o cobre, diferença de potencial. Vai ser o cobre, que o potencial dele é um valor, e o valor do zinco, que é outro valor. Então, quando a gente vê essa diferença de potencial, é usar esse potencial padrão de redução neste cálculo. Pegamos o valor do cobre menos o valor do zinco. Por isso que esse negativo, quando a gente inverte o do zinco, ele fica positivo, certo? Porque o zinco ele vai estar o quê? Vai estar perdendo o elétron, que é o que ele quer ser, beleza? Daí a gente tem essa reação aqui, que no final vai dar 1,1 volts, certo? Beleza, gente? Então essa é a diferença de potencial. E é uma reação espontânea porque o valor deu positivo. Quando a gente pega esse valor e joga cá na energia livre, ele vai dar um valor negativo, ou seja, a energia sendo liberada e não absorvida. Beleza? Então aqui nós temos o que? Essa análise da diferença de potencial é o que vai tornar uma reação espontânea ou não, né? Como a gente já falou. E aqui é o cálculo, só para vocês observarem, que o potencial de redução do cobre é 0,34. O potencial de redução do zinco é menos 76. Então, quando a gente inverte sinal, fica tudo positivo, soma os dois, vai dar 1,1 volts. Então, você tem o que? O zinco querendo perder o elétrico e o cobre querendo receber, de um modo geral. Então, a diferença de potencial é o primeiro do cobre menos a potencial padrão de redução do zinco. E aí vai dar um valor sempre, neste caso aqui, positivo. Se ele der negativo, significa que a reação não é espontânea, que é o caso aqui, ó. Se a gente pegar, ao contrário, o zinco sendo reduzido, o valor vai ser o mesmo valor numérico, modular. Porém, o sinal é invertido, é negativo. Por quê? Não é a reação espontânea, é uma reação forçada, certo? Então a energia livre aqui no processo, ela não é uma energia de liberação, é uma energia de absorção. Então o sistema vai absorver energia livre e vai dar um sinal de diferença de potencial negativo e não positivo. Beleza, gente? Então isso é o potencial padrão de uma célula. Lembrando que depende diretamente do potencial padrão do hidrogênio, que é ele que vai medir os outros, e essas diferenças baseado no potencial padrão de hidrogênio. Lembrando que sempre nas condições padrões, que é o que? Condições normais de 25 graus Celsius, 1 atm, e as concentrações das substâncias em 1 mol por litro. Beleza? Então essa é o potencial padrão.
Tudo isso resume-se agora no mais importante do equilíbrio químico, porque até então não falei nada de equilíbrio em si, né? Na verdade, nós temos as reações, mas essas reações que estão em equilíbrio, beleza? Depende diretamente de uma equação que nós chamamos de equação de Nernst, certo? Essa equação de Nernst, né? É um nome meio interessante de se falar, mas é ele que vai utilizar todo esse conhecimento que a gente já viu até agora para relacionar com o equilíbrio químico. Olha só, a gente falou tudo de conceito para chegar aqui. Que na verdade a gente vai ter apenas uma aplicação direta dessas informações em um cálculo, ou calcular tudo para chegar ao verdadeiro potencial padrão da situação. Beleza? Então a equação de Nernst, o que é que ela nos permite? Primeiramente, a equação de Nernst é o efeito da concentração no potencial do eletrodo. Então as concentrações, quando elas não são padrões, o que acontece? Nós vamos utilizar a equação de Nernst para calcular as concentrações variadas. Porque o equilíbrio químico depende das concentrações variadas. Porque nem sempre o equilíbrio vai manter a concentração estabelecida de 1 mol por litro. Então o equilíbrio depende da condição da reação. Certo? Então o que é que nós vamos ter? Então a equação de Nernst nos permite calcular o potencial de uma pilha quando os reagentes não estão com atividade unitária. Como assim? 1 mol por litro. Uma reação espontânea se ΔG é negativo e ΔA for positivo. Então, ela é espontânea quando a variação de energia for negativa, ou seja, está sendo liberado, e a diferença de potencial for positiva. Então, nós vamos ter essa relação. Então, ΔG e ΔE referem-se à variação de energia livre e potencial quando as atividades dos reagentes e produtos são unitárias. Beleza? A gente calcula aí com valores específicos lá de 1 mol por litro. Mas quando não acontece, a gente vai ter que utilizar a equação de Nernst como um todo. Então vamos entender essa equação de Nernst. Lembrando que a energia livre de Gibbs, né, energia livre da reação, é menos o número de mols vezes a constante de Faraday, né, o Faraday, vezes a diferença de potencial. Lembrando que isso aqui a gente viu lá atrás. A equação de Nernst para uma semi-reação é A, que é o coeficiente de um determinado metal, vai receber elétron, se tornando B. Certo? Então aqui nós temos essa situação. Ok? Substituindo essas informações como um todo, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui a equação geral, que é potencial final ou potencial resultante é igual ao potencial padrão da semicélula menos o que? Constante geral dos gases vezes a temperatura dividido por NF, que é o que? Número de mols vezes Faraday, vezes Ln, ou algarismo neperiano, né, logaritmo normal, natural, de Q, que Q é o que? A constante de equilíbrio instantânea. Beleza? Então o que é que nós vamos ter aqui? Logaritmo normal, né, vezes a constante, então no final nós vamos ter, substituindo a constante de equilíbrio pela reação, nós vamos ter produto, que é B elevado a Bzinho, sobre A elevado a Azinho, no final das contas. E mantendo todas as outras. Lembrando que RT é uma constante, porque é geral dos gases vezes uma determinada temperatura, que a gente geralmente trabalha com temperatura de 25 graus Celsius, certo? E 1 atm. E Faraday também é uma constante. No final, a gente multiplicando e dividindo, nós vamos ter um valor de 0,05916 sobre o número de mols, ou mols de elétrons, né? Lógico. Se N aqui é o número de mols de elétrons, certo? Da reação, quantos elétrons estão sendo transferidos. E vezes esse equilíbrio da equação, né? Temos aqui então essa equação de Nernst de uma semi-reação completa. Beleza? Então, e também temos que a questão do logaritmo normal, natural, desculpe, ele tem um valor constante também, que é 2,303 log, né? Log de 10, da base 10. Então a gente substitui, aí vamos ter esse valor total aqui. Então essa é a equação de Nernst para uma semicélula, com os valores já tabelados à condição padrão. Beleza? Então qualquer um pode ser calculado desta forma. Vamos lá, então achei a equação. Aí, a partir disso daqui, o que é que nós temos, certo? Sólidos puros, líquidos puros, solventes são
omitidos de Q, porque suas atividades são unitárias ou próximas da unidade. Então, se a gente sabe que os sólidos vão estar constantes, se a gente pensar numa equação total, o que nós vamos ter? Azinho A, Bzinho B, CD, ou seja, uma reação de A mais B formando CD. Nós vamos ter o que? O cátodo menos diferença de potencial, né? Que é o cátodo menos o ânodo. Lembra? Diferença de potencial final é igual a diferença de potencial dos dois menos, mesma equação, vezes o Q, que é da constante instantânea da reação. Então, quem é Q? Q é produto sobre reagente. Se nós formos pensar que dois deles, no caso, vamos botar aqui, temos aqui o A, é o cobre, certo? E o B é o zinco 2+, ou melhor dizer, o A é o zinco e o B é o cobre 2+. E aqui eu tenho o zinco 2+, e o cobre 0. O cobre 0 e o zinco 0 vão ser constantes, né? Vai ser um valor que vai ser eliminado dessa constante porque tem um valor unitário, ou seja, ele não sofre alteração. Então nós vamos ter apenas B e C, se for o caso aqui. Então nós vamos eliminar esses dois como constante e vamos ter a constante apenas das concentrações dos íons na solução do cátodo e na solução do ânodo. Então a concentração final, né, na concentração envolvida do ânodo, certo? Sobre a concentração do íon no cátodo. Então aí nós vamos ter esse resultado final. Beleza? Então, pessoal, agora vamos ver aqui a relação que tem o K, que é a constante de equilíbrio, e a diferença de potencial. Vamos analisar aqui, ó. Se eu pegar a diferença de potencial, no caso, a equação de Nernst, né? O que é que a constante de equilíbrio interfere na equação de Nernst? Vamos pegar aquela reação que nós já vimos lá em cima, com o Q não estando no equilíbrio, né? O Q, que é o quociente daquela equação. Se eu pegar o eletrodo da direita, que é o cátodo, considerar como AC, e o eletrodo da esquerda considerar como DB, o que é que nós vamos ter? Primeiramente, A se transforma em C, certo? E D se transforma em B. Certo? Lembrando que o cátodo nós temos ele inicialmente positivo, né? Formando ele sólido. Mas não vai interferir nesse momento aqui não. Vamos pegar a relação como um todo, beleza? Vamos lá, então, ó, pegando o potencial padrão momentâneo, de acordo com as concentrações variadas, nós vamos ter a diferença de potencial, beleza? Né? Então a diferença de potencial de cada um é diferença de potencial padrão menos aquela constante sobre o número de mols de elétrons, que nós já vimos, vezes o log da concentração do produto sobre o reagente da semicélula. Menos, o menos aqui da equação, o eletrodo do ânodo. Eletrodo padrão, o padrão, o potencial padrão do ânodo, menos o valor daquela constante sobre o número de mols, vezes o log produto sobre reagente. Normal, beleza, até aí tranquilo. Agora, quando a gente pega aqui, esse número grandão, assim, o que é que acontece? Primeiramente, como aqui está multiplicando, tem um menos aqui entre os dois, então tudo isso, todo esse eletrodo do ânodo está sendo multiplicado por menos 1. Se a gente multiplica por menos 1, o eletrodo padrão do ânodo passa a ser negativo. Então a gente joga ele para cá e passa a ter o que? Eletrodo padrão do cátodo menos o eletrodo padrão do ânodo. Beleza. Menos o valor daquela constante do ânodo e do cátodo. Mas como é que ele vai virar logo a constante de equilíbrio, a questão da equação do equilíbrio? Porque nós vamos colocar em evidência e lembrar da propriedade do logaritmo, que a soma de dois logaritmos vai ser exatamente o produto entre os valores ali no logaritmando, certo? Então esse é o valor. Aí a gente vai ter no final exatamente o quociente da equação do equilíbrio. Lembrando que A mais AD é os reagentes, certo? Formando CB, que são os produtos nessa situação, beleza? Então nós vamos ter essa equação aqui. Beleza, aí o que a gente tem? Lembrando que Q é esse quociente da constante de equilíbrio. No final a gente pode substituir toda essa equação das substâncias como Q.
Então, variação do potencial de acordo com as concentrações variadas é igual a variação do potencial padrão menos a valor constante sobre o número de mols vezes L log de Q. Ah, mas se a gente estiver no equilíbrio, existe um detalhe. Se está no equilíbrio, significa que a velocidade de ida é igual à velocidade de volta. Então não há diferença de potencial ali efetivo. Tudo bem? Então o valor da diferença de potencial instantâneo é zero. Por isso que a gente vem e substitui. Então vai ficar o quê? Diferença de potencial padrão menos o valor constante, que é estabelecido pela equação, log de K, que K é a constante de equilíbrio da reação, igual a zero. Quando a gente faz toda a inversão, o que é que nós vamos ter como equação final disso tudo? Nós vamos ter a equação final de que K é igual a 10 elevado ao número de mols vezes variação do potencial padrão sobre aquele valor constante que é 0,05916. Então, essa é a relação final que nós vamos ter da constante de equilíbrio e a diferença de potencial. É tanto que estas equações, na verdade, esta equação ela é muito utilizada, muito aplicada para determinar a constante de equilíbrio de diversas reações. Beleza, gente? Então, aí a gente tem a relação direta. Quanto maior o valor de K, maior o valor da diferença de potencial. Quanto maior o valor da diferença de potencial, maior o valor de K. Se o K é positivo, significa que o padrão, a diferença de potencial também é positiva. Então, no final das contas, essa é a relação que nós temos entre diferença de potencial e a constante de equilíbrio. Então, vamos pegar um exemplo aqui para a gente encerrar esse conteúdo. Vamos lá, né? Vamos aplicar esse entendimento. Eu tenho aqui uma equação de cobre reagindo com zinco, né? Eu tenho aqui uma célula, semicélula, zinco 2, Zn, Zn2+, que é o que? O zinco se transformando em zinco 2+, e tenho a semicélula do cobre se transformando em cobre 0, beleza? Cobre 2+. Ah, quais concentrações? 0,10, 0,10. Não é as concentrações padrões lá de 1 mol por litro. São concentrações diferentes daquele valor, certo? Então nós vamos ter as semicélulas. Zinco recebendo 2 elétrons, formando zinco 0. Cobre recebendo 2 elétrons, formando 0. Lembra que aqui é potencial de redução. Padrão de redução. Então o zinco vai dar menos 0,763 volts e o cobre vai dar 0,337 volts. Lembrando que a gente vai inverter, né? Então, beleza. Mas não é o nosso caso aqui. Vamos lá. Vamos substituir agora na equação. Cátodo, no final das contas, o que é que a gente vai ter? Substitui o valor do número de elétrons envolvidos na reação, que é o que? 2 elétrons. E o valor no final vai ser o que? 1 sobre concentração de cobre. Mas por que 1? Lembra? Sólido. Sólido não entra na constante, no quociente, porque o valor dele é concentração constante e não há variação, porque ele é um sólido. Beleza? Nós já falamos sobre isso. Então, pelo cálculo final, nós vamos ter o potencial do cátodo de aproximadamente quanto? 0,337 menos o valor relacionado à concentração que foi com 0,1. No final, nós vamos ter o que? 0,307 volts que está sendo fornecido pelo cátodo. Já no ânodo, nós vamos ter mesmo envolvimento de cálculo, apenas substituição de valores, viu, gente? No final aqui a gente vai ter o que? Menos 0,793 volts, que é do zinco. Então a diferença de potencial instantâneo é de quanto? 0,3707 menos 0, do zinco, que vai dar aproximadamente 1,1 volts do mesmo jeito. Por que isso mantém o mesmo valor lá da concentração padrão de 1 mol? Porque as concentrações aqui são iguais. Se fossem diferentes já seriam outros valores. Podemos calcular aqui o potencial da célula também pode ser através da equação lá geral da constante de equilíbrio. Porque, lembrando que é 0,1 sobre 0,1, né? Que aqui substituindo na fórmula da equação, sobre 0,1 sobre 0,1 vai dar 1, então log de 1, no caso, né? Vezes aquele valor constante que nós substituímos, 0,0592 dividido por 2. Vezes 1 e o valor dos padrões estabelecidos, que no final das contas vai dar o mesmo valor de 1,1. Então a equação de NET ele serve para calcular a diferença de potencial, a tensão envolvida na reação
de qualquer equação eletroquímica, qualquer célula que nós estivermos trabalhando ali. Esse valor vai ser positivo se for espontâneo, vai ser negativo se for não espontâneo. Beleza, gente? Então nada mais é do que substituição de fórmula. Então aprendemos todo o conceito para chegar na equação de Nernst e apenas substituir os valores. Certo? Nós vamos utilizar muito isso aí lá na química analítica quantitativa, na hora de trabalhar com titulações. Esses valores vão ser estabelecidos de acordo com a equação de Nernst, que é o quê? A diferença de potencial. E a curva analítica vai ser envolvida com a diferença de potencial. Beleza? Então, pessoal, isso é a equação de Nernst, a aplicação dela. Certinho? Então, ó, em relação ao estudo de equilíbrio químico, nós encerramos esse conhecimento aqui, como o último equilíbrio, que é o equilíbrio de oxirredução. Então, o curso de Química Analítica Qualitativa, a gente finaliza até aqui. Beleza, gente? Então, essa Química Analítica Qualitativa que nós estamos trabalhando é apenas estudo dos equilíbrios químicos. Então, ó, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para qualquer novas notificações que venhamos a ter sobre outros cursos. Agora vou fazer algumas aulas práticas e vou estar postando os vídeos também relacionados a este conteúdo de Química Analítica. Beleza, gente? Então até a próxima e valeu!